Olá pessoal, esse é o quarto e último módulo do nosso treinamento aqui de planejamento financeiro pessoal. A gente já falou nos últimos módulos, né, por que me preocupar com as finanças, né, que é para nós realizarmos nossos sonhos, como criar o planejamento financeiro, então falamos ali o passo a passo, né, de como fazer isso. No último módulo falamos ali de noções de macroeconomia para a gente entender melhor ali o que é a Selic, o CDI, a inflação, né? Entender bem esses conceitos, porque agora a gente vai falar mais sobre os produtos de investimento que vai trazer um pouco desses conceitos de volta, tá? Bom, a primeira parte aqui eu queria deixar claro aqui dessa frase aqui que eu gosto muito, que é investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, né? Então é o que a gente está fazendo aqui, que é passar esse conhecimento, né? Adquirindo um novo aprendizado para justamente a gente poder, de fato, entrar nesse mundo de investimentos. Então, por onde começar, né? Então, tem 4 pontos aqui que eu considero extremamente relevantes para a gente avaliar antes de pensar nos produtos de investimento propriamente dito, né? Primeiro, ter uma reserva de emergência, respeitar o seu perfil de investimentos, fazer uma gestão de riscos, né? Riscos versus retorno e riscos versus o prazo também, vou explicar isso mais para frente, e respeitar a alocação planejada de investimentos. O que é então a reserva de emergência, né? A reserva de emergência é aquela reserva que você tem que ter para tudo aquilo que você não consegue planejar, né? Então, muita gente confunde até a reserva de emergência com a reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é parte da carteira de investimentos. Já a reserva de emergência, ela tem que estar fora da carteira de investimentos. Por quê? É tudo aquilo que você precisa gastar quando acontece algo na sua vida que você não conseguiu prever, né? E muitas pessoas recomendam que seja essa reserva de seus custos mensais, né? Não é o tanto que você ganha, são os custos, né? De 6 meses a 1 ano, né? Pensando num exemplo ali de situação, por exemplo, de desemprego. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E qual que é a realidade ali do trabalho, enfim, das receitas que a pessoa tem versus os seus custos, né? Eu trouxe 2 informações aqui que é para alertar da importância disso e infelizmente não são coisas boas, né? Primeiro, mostrando aqui que a maioria dos brasileiros aí não teria R$ 200 para uma emergência que acontecesse dentro de um mês, né? Isso é um dado preocupante. E o segundo é que o Brasil, comparado aos outros países também, tem um índice de poupança muito baixo, né? Então, pontos para a gente refletir em relação a essa questão de reserva de emergência. Então, o segundo ponto importante é o perfil de investidor, né? Então, essa análise do perfil de investidor é feito pelas corretoras, né, instituições financeiras, na hora que você vai abrir uma conta ali, né? E também, periodicamente, são refeitos também esse perfil. E ele determina o grau de tolerância ao risco de cada tipo de investidor, né? Então ele leva em conta, né, o conhecimento que as pessoas têm em relação aos investimentos, o nível de segurança esperado, a liquidez, ou seja, quando que a pessoa espera resgatar esses recursos investidos e também a rentabilidade esperada, né? Então serve para enquadrar ali, né, a carteira de investimentos mais adequada ao perfil, né, de cada investidor. E ele tem, a visão prévia, no caso, ela tem 5 perfis de investidor: o super conservador, conservador, moderado, o agressivo e o agressivo renda fixa a longo prazo. O terceiro ponto que é importante para a gente montar essa carteira de investimentos é a gestão de risco, né? Então aqui eu trago 3 visões primeiro aqui em relação a risco versus retorno. Então o primeiro conceito é: quanto maior o retorno esperado, né, maior o risco também que você vai estar correndo, né? Então essa é a primeira noção ali que a gente tem que ter. No segundo gráfico, a gente mostra já com os títulos, né? Os títulos que são disponíveis ali de renda fixa, renda variável, né? Mostrando um pouco a relação de risco e retorno aí também, né? Então a gente tem, por exemplo, ali no início, né? A gente tem a poupança, que tem um risco muito baixo e também tem retorno baixo. O título público, ele tem o mesmo nível de risco, né? Que é o risco, né, do governo, e tem uma rentabilidade melhor, né? E assim segue os outros títulos, né, bancários, títulos empresariais, que eu vou detalhar mais para frente também. E a terceira visão de risco é uma visão bem interessante, porque as pessoas pensam que a primeira regra ela é válida para todos os investimentos, e não é bem assim. Quando fala assim, não, eu quero maior retorno, então eu vou procurar maior risco. Mas aí tem que tomar cuidado, porque nesse terceiro gráfico mostra que quando a gente fala de um risco maior, tem o risco inclusive da perda, né? Então olha ali, quando você espera um retorno muito maior, você tem a chance inclusive de perder em relação ao seu investimento inicial. Então mostra um pouco como que funciona isso na prática, tá? E a outra relação de risco interessante saber é a relação de risco versus o prazo. Aí aqui eu trago o caso lá do Silicon Valley Bank,
né, que é um banco lá nos Estados Unidos que quebrou devido fatores, né, de riscos que se materializaram. Então, o que aconteceu lá basicamente, né? Os Estados Unidos aumentaram os juros, né, de forma brusca, né? Que aí foi um pouco até do que eu já falei ali no módulo anterior. E nesse período o dinheiro fica mais caro, né? Quando o dinheiro fica mais caro, as empresas ficou mais caro para elas se financiarem também. E justamente as empresas que mais precisam de financiamento nessa etapa, né, quando acontece esse fenômeno, né, são as startups, né? E esse banco, ele basicamente ele tem a carteira de clientes só de startups. Então, como eles investiam, né, tinham os títulos comprados lá do governo dos Estados Unidos de longo prazo, eles precisaram fazer vários resgates e nesses resgates eles acabaram tendo que se desfazer desses títulos por valores muito mais baixos do que esperado, né? Até devido à marcação a mercado também, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas é só para vocês entenderem como que esse descasamento entre quando eu preciso do dinheiro e quando eu realmente tenho ele ali pode gerar um grande problema. Então foi o caso aí dessa falência desse banco, né? Bom, tem um conceito também muito interessante do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? E o risco vem de você não saber o que está fazendo, né? Controle seu dinheiro, né? Então, eu bato bastante nessa tecla de conhecimento, né? De saber realmente o que está fazendo antes de fazer, né? Bom, agora, o quarto ponto, né? Dentro daqueles 4 que eu coloquei de importantes, é a alocação planejada, né? O que é exatamente essa alocação planejada, né? É quando você pensa, primeiro, de acordo com o seu perfil de investidor, fazer uma carteira planejada primeiro em relação à classe de ativo e depois selecionando os ativos ali dentro, né? Então isso é importante para a gente entender como que isso tem que ser feito no passo a passo. Então ali a gente tem um exemplo de uma pessoa que seja mais conservadora. O que ela vai ter mais dentro da carteira? Provavelmente ela vai ter mais ali renda fixa, pode ter um pouco ali de fundo imobiliário e vai ter ali reserva de oportunidade, claro. Já uma pessoa mais agressiva, ela pode diversificar mais entre ações, né, dentro do Brasil, ações internacionais, fundos imobiliários, ela pode ter também renda fixa, pode ter uma carteira ali voltada para trades, pode ter criptomoedas, enfim, pode diversificar em diversos outros ativos. E os percentuais que as pessoas definem ali dentro, aí vai de cada caso, né, de cada expectativa ali de investimentos e conhecimento que as pessoas vão ter relacionados a cada dessas classes, tá? Bom, agora eu vou passar para vocês uma noção dos produtos de investimento, né? Que agora que a gente já entendeu ali um pouco mais essas classes, quais produtos a gente pode selecionar, né? Aqui é uma passada geral, né? Porque cada produto aqui, né, valeria uma aula para explicar cada um deles, mas aqui eu vou passar principais vantagens e desvantagens para vocês entenderem um pouco mais eles, tá? Então, primeiro é a poupança, né? Que é um investimento ali de renda fixa mais tradicional que existe, né? Ele tem ali vantagens relacionadas ao custo, né? Baixo custo e taxas, e também é de liquidez diária. E a desvantagem é realmente devido ao rendimento, né? Que o rendimento é bem baixo, né? Em relação aos outros investimentos. Um outro tipo bastante comum também é o Tesouro Direto, que também tem diversas classificações, né? São os títulos emitidos para o governo. Então, quando se investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, né? Então, você tem o Tesouro Selic, que é indexado à taxa Selic, você tem um Tesouro pré-fixado, né? Com essa taxa já pré-fixada, tem o Tesouro IPCA, né? Que é atrelado ao IPCA, e também o Renda Mais Educa Mais, que também é atrelado ao IPCA. Esses títulos podem ser com juros ou sem juros, né? Ou seja, o com juros é aquele que você recebe os juros semestrais na sua conta, e o sem juros ele vai simplesmente acumulando, né, com o principal até o período de resgate ali do investimento, tá? Então ele tem ali a vantagem de diversificar, né, em relação a índices e prazos, né? Ele tem uma questão de liquidez que é muito bom, você consegue negociar todos os dias. E a desvantagem é de fato risco de marcação a mercado ali, principalmente para os títulos atrelados ao IPCA, tá? Bom, agora falando sobre mais títulos de renda fixa, a gente tem também os títulos bancários, né? Mais comum ali, né? São os emitidos pelos bancos, que é o CDB, né? Que é o Certificado de Depósito Bancário. Você tem a conta remunerada, né? Que investe ali automaticamente em CDBs também. Você tem a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. A vantagem que esses investimentos têm, que eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Também tem opções ali isentos de IR, e a desvantagem é o risco, né, atrelado ali ao banco, né, a falência do banco, por exemplo.
e risco de liquidez, porque a maioria desses títulos são para prazos, né, pré-fixados ali, que você também não consegue resgatar o dinheiro antes disso. Já os títulos corporativos, né, são aqueles emitidos pelas empresas. Dentre eles tem as debêntures, os certificados de recebíveis imobiliários e os certificados de recebíveis do agronegócio. Eles têm vantagens que são isentos de IR, têm uma rentabilidade maior, mas a desvantagem é um maior risco, né? Você está atrelado ao risco da empresa, né? E também a questão de liquidez, que também geralmente esses títulos são de prazos maiores e você não consegue resgatar antes disso. Uma forma também de investir é através de fundos de renda fixa, porque esses fundos podem comprar todos esses outros títulos que eu falei anteriormente, né? Então eles podem ser classificados ali simples, indexados ou de durações variáveis, e também pode ter fundos de investimento no exterior também de renda fixa. Então você tem uma facilidade ali de investir nesses investimentos, nesses fundos. Tem a questão da liquidez também, que você consegue negociar, né? Mesmo eles investindo em ativos que são para prazos maiores, você consegue negociar ali, comprar e vender todos os dias. E a desvantagem é, de fato, uma taxa ali, né, do fundo. Bom, agora, para entender bem ali a renda fixa, né, a gente precisa entender dois conceitos, que é muito importante, né? Primeiro, que na renda fixa, você sabe o seu retorno se segurar o título até o vencimento, né? Mas é se segurar no vencimento. Se você quiser vender antes, tem o fenômeno ali que eu já citei antes, né, que é da marcação a mercado, que é, de acordo com as taxas atuais que estão sendo praticadas na renda fixa, o seu título que você comprou lá a uma taxa fixa, né, ele vai variar. Então, se uma taxa, por exemplo, você comprou uma taxa de IPCA mais 6, por exemplo, um título ali do Tesouro Direto, e o título ele passa a ser negociado hoje a um IPCA mais 5, então o seu título vai valorizar em relação à curva. E o contrário também acontece. Então, se hoje está sendo negociado a IPCA mais 7, o seu título vai desvalorizar. Mas considerando que você está querendo vender hoje. Se você for realmente esperar até o vencimento, você vai receber exatamente o IPCA mais 6 contratado, tá? E o segundo ponto importante é que a renda fixa é binária, ou você recebe ou não. Então, o que quer dizer isso, né? Você está fazendo um empréstimo, né? Então, se você compra um título público, você empresta dinheiro para o governo. Se você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa. O risco é da empresa, do banco, enfim, não te pagar, né? E quando não paga, né, o devedor ali pode ter ali um acordo depois, né, nessa situação de calote. Mas tem essa característica bem marcante aí da renda fixa, tá? Aqui eu deixei para vocês, só para ter uma ideia, né, vocês podem consultar depois no vídeo, a tabela de IOF e IR em aplicações de renda fixa, né? Então, basicamente, o IOF tem uma tabela regressiva ali e é cobrado nos 30 primeiros dias da aplicação só. E a tabela regressiva de IR, ela acontece ali até 720 dias, né? Então, aqui eu deixei para vocês consultarem. Agora, falando da próxima classe de ativo, a renda variável, né, ela tem uma rentabilidade imprevisível, né, que varia de acordo com as compras e as vendas que estão acontecendo ali no mercado no dia a dia. O rendimento desses investimentos, né, ele depende de uma série de fatores, né? Então, tanto das empresas que você vai estar investindo, né, o cenário político, econômico do país, né, o desempenho das moedas, né, então, por exemplo, como o dólar, né, e onde essas empresas atuam, e também as expectativas, né, não só do passado, né, mas o que você espera das situações de melhora ou de piora, né, do cenário econômico. E é indicado, né, para investidores arrojados e para longo prazo, tá? Então isso aqui é bem importante já destacar. Aqui eu trouxe exemplos aqui de formas que você consegue acessar essa renda variável. Então aqui a gente tem um exemplo, você pode, por exemplo, comprar ações da Vivo, né, dentro da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil. Então, você tem disponível ali, né, ações ali da Telefônica Brasil. Mas você quer comprar uma empresa do exterior? Tem também. Dentro da própria B3, você pode comprar uma BDR, que é o ativo lá dos Estados Unidos, por exemplo, que é negociado dentro da nossa bolsa. Mas se você não quiser selecionar exatamente os ativos, pode investir através dos ETFs, que basicamente são fundos de índice. Então, nesse caso, eu trouxe ali o exemplo do BOVA11, que ele replica exatamente o índice do Bovespa, né? E também você pode, além de investir isso dentro do Brasil, você pode investir diretamente no exterior. Então, se você quiser comprar, por exemplo, ações da Telefônica lá na Bolsa da Espanha, também é possível, né? Bom, agora falando sobre tipos também de fundos ali de renda variável, né? Então, a gente tem fundo de investimento, né, que tem fundos de ações, fundos cambiais, multimercado, enfim,
que consegue investir em diversas classes de ativos, né? Então a facilidade que tem é a questão da liquidez, né? E também a desvantagem já tem a questão das taxas, né? E também o risco de mercado como um todo, né? Outra classe que é bem famosa, né, até aqui no Brasil, né, que o brasileiro gosta muito de receber aluguéis mensais, né, são os fundos imobiliários, né? Então eles são classificados ali em fundos logísticos, lajes corporativas, shoppings e recebíveis, eles são os mais famosos, né, e tem diversos outros. Então a vantagem ali é que o rendimento mensal ali ele é isento, né, e a desvantagem é muito relacionada ao mercado imobiliário como um todo, né? Então você tem o risco de mercado além dos riscos de mercado imobiliário, né? E temos diversas outras classes de renda variável também. Então a gente tem ali, você pode investir em moedas diretamente, em criptomoedas também, né? Que é um investimento que muitas pessoas falam bastante também, né? Pode investir diretamente em ouro, né? Muitas pessoas usam o ouro, né, até como uma reserva de valor, e derivativos em geral, né? Então, dentro disso tem opções e derivativos dessas outras classes que eu comentei. Então, você tem derivativo de determinadas moedas, tem derivativos de criptomoedas, de ouro, enfim. Uma diversidade de opções dentro do mercado financeiro, né? A próxima classe de fundos que eu vou apresentar para vocês é a previdência privada, né? Então ela pode ter ali investimentos em renda fixa e variável dentro da carteira, né? E ela tem uma legislação específica, né? E serve de uma renda complementar à pensão do Estado, que é o INSS, né? Então ela tem dois tipos, que é os fundos individuais e os coletivos. E esses coletivos podem ser patrocinados ou não. E também tem duas modalidades, que é o PGBL e o VGBL. Basicamente, o PGBL ele é feito para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Então, você tem um benefício de conseguir deduzir até 12% do valor que você tem de receita anual, né? E a desvantagem dele é que o imposto de renda que é cobrado no resgate, ele é sobre o montante total, né? Ou seja, o tanto investido mais os rendimentos, né? Já a modalidade VGBL é para quem faz a declaração simplificada, né? Ou seja, ele não tem esse benefício aí em relação ao imposto de renda. Mas também, por outro lado, no momento do resgate, o imposto que é cobrado é só sobre os rendimentos, tá? E sobre o regime de tributação, ele pode ser regressivo ou progressivo. O regressivo, ele vai diminuindo a alíquota de imposto de renda com o passar dos anos, né? Até com 10 anos é o mínimo de imposto que se paga. Já o progressivo, ele vai aumentando a alíquota de acordo com o valor que é resgatado lá na frente, tá? Então tem essas diferenças. Mas qual que é o tipo melhor para cada um, né? Entrando um pouco mais no detalhe dos fundos de previdência coletiva versus os individuais, né, que são aqueles vendidos pelos bancos, corretoras, os fundos empresariais, né, que são esses coletivos, ele tem diversas vantagens, né, como é o caso da Visãoprev, né? Então, quais são as principais diferenças aqui que a gente tem e vantagens que ele tem sobre esses fundos individuais? Ele, primeiro, não visa lucro, né, então acaba maximizando o valor ali para os participantes, né? Eles podem ser patrocinados pela empresa, né, então vai ter uma contribuição da empresa de acordo com a contribuição própria, né, então você já começa ganhando nesse caso, né? Você tem menores taxas, né, administrativas de performance e também tem uma representatividade dos participantes, né, no Conselho Deliberativo e Fiscal, que acaba fazendo com que os participantes consigam, de certa forma, influenciar ali na política de investimentos, pedindo novos perfis, enfim, diversas vantagens nesse sentido. Agora, falando mais especificamente da Visãoprev, né, como que é? Né? Então, eu até já citei antes, mas a gente tem aqui 5 perfis de investimento disponíveis, né, que é o super conservador, o conservador, moderado, agressivo e agressivo, renda fixa a longo prazo. E quais são as vantagens, né, para os participantes, né, que fazem parte do Visãoprev? Então, de fato, a Visãoprev é sem fins lucrativos, ele é sim patrocinado, né, como eu falei antes, pode ser patrocinado ou não. Na Visãoprev a gente é patrocinado, então a contrapartida pode variar de 50% a 125% da contribuição do participante, né? Não tem taxa de performance e carregamento. Pode aproveitar o benefício fiscal de 12% dos rendimentos tributáveis, ou seja, né, o cenário lá do PGBL que eu falei anteriormente, e o plano de previdência mais flexível para os participantes e seus familiares, né, tem mais visão, né? Então a gente tem diversas vantagens ali em relação a um fundo individual, né? Agora, voltando aqui, eu falei de vários tipos de investimentos, né, muito relacionado a mercado financeiro, né? Então, falando de renda fixa, variável, o que a gente está comprando ali
são papéis, né, emprestando dinheiro, né, para empresas, para governo, ou então comprando ações diretamente de uma empresa, né? Percebam que é uma forma de investimento indireta, né, que a gente fala, que é um esforço de capital. Mas você pode investir também na economia real, né? Então, por exemplo, empreender por meio de uma franquia ou montando o próprio negócio, comprando um imóvel para alugar, enfim, existem diversas outras formas de investir diretamente na economia real, né? Mas só que observe que tem uma diferença ali, né? Porque muitas dessas formas de investir depende ali de um esforço de trabalho que a gente faça, né? Que é de fato você dedicar aquela função para conseguir ter os seus rendimentos, como é o caso de um empreendedor que precisa estar ali no seu negócio no dia a dia para fazer ele funcionar. Ou até no caso da compra de um imóvel, existe um trabalho ali também de avaliação e de compra, depois para alugar ou reforma, tem vários trabalhos que precisam ser feitos, né? Então é só para deixar bem claro o que é a diferença ali do esforço de capital do esforço de trabalho, né? E aqui eu trago um exemplo também da relação da comprar um imóvel ou investir em um fundo imobiliário, né? Existem diversas diferenças, né? Então, basicamente, na compra do imóvel, existem riscos a mais que você está se submetendo e precisa ter um conhecimento profundo do mercado imobiliário para fazer esse tipo de investimento. Fora que você vai estar exposto ali, provavelmente, mais imóveis residenciais, tudo muito devido ao custo, né, desse tipo de investimento. Já os fundos imobiliários, você não precisa entender do mercado imobiliário tanto quanto, precisa também, mas não tanto quanto uma pessoa que compra imóvel. Você precisa entender do fundo, né, de investimento imobiliário, que é um pouco diferente, né? E também você consegue se expor a ativos que são de valor muito maior, né? Então você pode ter um fundo imobiliário de um shopping, por exemplo, né? Que você jamais conseguiria comprar como pessoa física, né? Bom, agora eu trago esse outro conceito que eu acho que é muito importante a gente ter na nossa cabeça, né? Que eu gosto muito também. Investimento é fermento e não farinha. Então, quem já fez um bolo, né, sabe que a maior parte do bolo ali é feito da farinha, né? O fermento é o quê? 3% da proporção ali da farinha, né? As pessoas que visam enriquecer através de investimento, geralmente elas não estão falando a verdade para você. O que enriquece as pessoas é o trabalho do dia a dia. Então, eu trabalho na Vivo. O que eu espero que melhore minha qualidade de vida é o meu trabalho do dia a dia na Vivo. O investimento é só o fermento, que vai fazer a massa do bolo crescer um pouquinho mais. Mas o que realmente faz as pessoas enriquecerem é o controle financeiro, como eu expliquei anteriormente, são os aportes constantes e manter essa alocação planejada ao longo da vida, né? Bom, eu falei diversas letrinhas ali, né? Falei de LCI, LCA, CDB, né? No meio dessa sopa de letrinhas dos investimentos, né? Onde aportar de fato? Por onde começar? Onde a sua carteira de investimento pedir aportes. Então, pensando naquela classificação que eu falei anteriormente. Então, primeiro a gente pensa no nível de ativo. Então, quantos por cento eu quero ter, por exemplo, na renda fixa, quanto na renda variável. Depois que eu seleciono os ativos abaixo dessas classes, né? Isso é importante a gente manter porque, em geral, as pessoas buscam muito a ideia de eu quero saber qual ação vai valorizar mais agora, tal. E não é bem assim, a gente precisa primeiro pensar na carteira como um todo, pensar no ativo, em todos os ativos possíveis, para depois a gente ir descendo o nível até chegar na seleção de ativos. Tá? Bom, algumas lições importantes, né, sobre a alocação, que eu bato bastante nessa tecla da importância dela, né? Uma coisa óbvia, né, que eu vou dizer, que somos incapazes de prever o futuro, né? Por isso, o ideal é ter um pouco de tudo de forma estruturada. Isso é importante citar porque muitas pessoas vocês vão ver, né, se for buscar em YouTube, enfim, informações fora, vão te dar uma falsa previsão do futuro ali, achando que eu consigo prever. Não, ninguém consegue prever, né? A gente consegue ter algumas ideias do que pode acontecer com o conhecimento passado, mas o futuro ninguém sabe, né? Então, o que é importante dentro da alocação? A gente for ajustando, né, conforme for adquirindo conhecimento. Então, se você está começando ali no mundo dos investimentos, é normal começar ali pela renda fixa, né, pelo que é mais acessível, mais palpável, e depois, conforme for adquirindo conhecimento em outras classes de ativo, aí sim vai colocando o seu dinheiro lá, né? Outro ponto importante, ajustar conforme a disponibilidade. Então, para muitas pessoas, pode ser inviável estudar sobre investimentos mais profundamente. Então, essa pessoa pode buscar fundos, né? Então, fundos de renda fixa, fundos de renda variável e se expõe àquela classe de ativo
sem a necessidade de um estudo tão aprofundado na seleção de ativos propriamente dito, né? E um outro ponto que é importante, né, que a escolha ali, né, de ações e fundos imobiliários ali individualmente, né, apesar de intensamente divulgado, é perigoso. E para quem não conhece, né, e não tem estratégia de alocação, é uma forma de perder dinheiro, né? Então, muita atenção a esse ponto também. E renda variável não é para todo mundo, né? Então, se seu perfil é conservador, né, moderado, é melhor não mexer com isso, né? Porque conforme você for adquirindo conhecimento, aí sim que você pode chegar nessas outras classes. Agora, esse slide aqui, ele traz um pouco do conhecimento que foi falado desde o primeiro dia, né? Quando a gente falou de sonhos, né? Eu perguntei lá de sonhos de curto, de médio e de longo prazo. Aí depois a gente estruturou ali como que a gente consegue planejar, né, esses sonhos, os objetivos, e depois entendemos um pouco mais quais são as classes de ativos que podemos colocar dentro dessas caixinhas. Então aqui eu trago um exemplo, né, de ativos que podem ser colocados em cada uma dessas caixinhas, né, de curto, médio e longo prazo. Obviamente os percentuais vai depender também do perfil de cada um, então por isso que eu não trouxe aqui exatamente isso, mas o que é importante? Então, por exemplo, no curto prazo, o que você tem? O Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic? Porque você não vai estar submetido ali à marcação a mercado. Então, se você quiser sacar todos os dias, você consegue. O CDB também, uma LCI, LCA, isso pode ser pensado mais para curto prazo. Já para médio prazo, você pode pensar ali, por exemplo, num Tesouro IPCA para realizar aí você tem que sempre pensar no seu plano, no seu sonho ali que você quer realizar para casar os prazos com esse título, né? Então, eu quero patrocinar, por exemplo, o estudo dos meus filhos a partir daqui 15 anos. Então, você vai fazer um investimento para que você comece a sacar a partir de 15 anos. Então, é muito importante associar, né, os investimentos aos seus planejamentos, né? E de longo prazo ali a gente tem também, né, investimento em ações, né? Que ações, né, como eu já falei, ações é sempre pensando em longo prazo, porque você não consegue prever, por exemplo, daqui a um ano como que determinadas boas empresas vão estar. Mas essas boas empresas, né, a tendência de que elas tragam um retorno positivo para acima de 10 anos é muito alto, entendeu? Então por isso que é importante você saber para que aquele tipo de ativo pode te ajudar no seu planejamento, tá? E agora algumas dicas, né? Como espero que vocês tenham gostado do treinamento, né? E quando a gente adquire um conhecimento novo, a tendência é que a gente fique curioso para buscar mais conhecimento, né? Então eu dou dicas do que vocês devem fugir, né? Para não cair em pegadinhas, né? Então a gente tem, por exemplo, manchetes que vão te induzir ao erro ali, né? Que quais são as 6 melhores ações para comprar hoje? Então quando a gente olha, ele está falando do ativo, não sabe qual que é a sua alocação, não sabe qual que é os seus sonhos, para quando que você quer resgatar esse dinheiro que você está investindo. Então, né, não está adequado à sua realidade. Aí, por exemplo, também, o único investimento sem risco que rende entre 5% e 10% ao mês. Essa promessa de rentabilidade nem se pode fazer. Então, que entra muito no caso que eu comentei, né, de falsas promessas. Aí aqui eu trouxe um caso aqui que ficou muito famoso, né, da Betina, né, que fez a propaganda lá da Empíricos, falando que a partir do investimento ali de R$ 1.500 ela ficou milionária, né, em 3 anos apenas com operações na bolsa. E depois foram investigar um pouco mais, o próprio Procon notificou, né, essa casa de análise por propaganda enganosa, né? Então só para a gente tomar cuidado um pouco com isso. E eu também trouxe aqui algumas chamadas de vídeos do YouTube, né, que trazem um pouco desse conceito, né, prometendo rendimento, ou então te dizendo, essas ações são boas para comprar hoje, ou se você comprar essas ações você não precisa mais trabalhar, que traz muito essa questão dos gatilhos mentais para a gente achar que se eu comprar isso vai me trazer um retorno melhor. Tá, mas se você compra, você tem um planejamento para quando vender, quando sair daquele ativo, né? Isso tudo não faz parte da sua alocação planejada. Então, só para a gente fugir dessas pegadinhas, tá? Bom, e para finalizar, né, vocês observem que durante todo o treinamento eu falei bastante sobre assuntos técnicos, mas não fiz nenhum cálculo aqui, não falei muito de matemática, né, que a gente pensa às vezes que finanças está muito relacionada à matemática apenas, né? Tem também, mas eu trouxe um viés muito mais forte na questão da psicologia, né? A questão psicologia financeira é essencial quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal, porque
a gente nada mais é esse planejamento financeiro do que uma forma da gente viabilizar nossos sonhos, né? Então, por isso que é importante a gente sempre associar, né, essas duas questões. Então, o que eu trago o planejamento financeiro é um exercício consciente, né, de decisões que costumamos fazer de forma inconsciente, né? E por isso a gente tem que associar a psicologia a essa lógica matemática e financeira, né? E que a gente possa alcançar nossos sonhos sempre. Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso 4º módulo e do treinamento como um todo, né? Espero que todos tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários, estou disponível, vocês podem comentar aqui no vídeo, também pode me procurar também lá no LinkedIn e até a próxima.